Existe uma pergunta que atravessa milhões de conversas todos os dias. Por que, se a economia vai bem nos gráficos, a vida parece cada vez mais cara? Por que os noticiários celebram recordes na bolsa de valores, enquanto você sente que seu salário compra menos do que antes? Não é paranoia, não é impressão, é estrutura. O que você está prestes a entender não é uma crítica superficial ao sistema financeiro. É a anatomia de uma desconexão profunda entre dois mundos que coexistem no mesmo território econômico, mas operam sob lógicas completamente diferentes. De um lado, ativos financeiros que se multiplicam. Do outro, o poder de compra de quem trabalha, que diminui silenciosamente. E o mais perturbador, esse não é um erro do sistema, é o seu funcionamento atual. Você já deve ter ouvido que vivemos tempos de desigualdade crescente. Mas o que muitos não percebem é que essa desigualdade não é apenas uma questão de quem ganha mais ou menos, é sobre direções opostas. Enquanto alguns patrimônios dobram de valor sem que nada de concreto tenha sido produzido, outros veem seu esforço diário valer progressivamente menos. E tudo isso acontece dentro da mesma economia, sob os mesmos governos, usando as mesmas moedas. O que conecta essas duas realidades? Como um sistema pode gerar prosperidade nos mercados e aperto no cotidiano ao mesmo tempo? A resposta está numa transformação silenciosa que aconteceu nos últimos 15 anos e que acelerou drasticamente depois de 2020. Uma transformação que criou o que muitos economistas chamam de efeito K, a sociedade dividida em duas trajetórias, uma ascendente para quem tem capital, outra descendente para quem depende do trabalho. Este não é um vídeo para oferecer soluções mágicas. É um convite para enxergar o mecanismo, porque só quando você compreende como o jogo funciona, você pode decidir conscientemente como jogar, ou se quer continuar jogando. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar algumas décadas. Nem tudo sempre foi assim. Houve um tempo em que o crescimento econômico estava, de fato, conectado ao aumento da produtividade. Quando o PIB subia, geralmente significava que mais coisas estavam sendo produzidas, mais serviços estavam sendo prestados, mais valor concreto estava sendo gerado. E quando isso acontecia, os salários tendiam a acompanhar essa expansão. Nos anos do pós-guerra, até meados dos anos 90, a relação entre endividamento, crescimento e poder de compra manteve certa coerência. As dívidas cresciam, sim, mas estavam atreladas a investimentos produtivos reais. Construção de infraestrutura, expansão industrial, desenvolvimento tecnológico. O dinheiro emprestado ia para lugares que geravam retorno tangível. Havia uma lógica funcional. Você tomava emprestado hoje para produzir mais amanhã, e essa produção adicional pagava a dívida. Mas algo começou a mudar nos anos 90 e se intensificou dramaticamente a partir de 2008. A grande crise financeira daquele ano foi um divisor de águas. O sistema bancário global estava à beira do colapso. Instituições gigantescas, consideradas grandes demais para falir, ameaçavam levar toda a economia junto. E havia uma escolha a ser feita. A escolha foi pela intervenção. Bancos centrais ao redor do mundo injetaram quantidades massivas de dinheiro na economia. A ideia era evitar uma catástrofe imediata, estabilizar os mercados, garantir que o sistema não desmoronasse por completo. E funcionou, no sentido de que o colapso foi evitado. Mas essa decisão criou um precedente perigoso, porque a partir daquele momento estabeleceu-se uma nova lógica. Sempre que o sistema enfrentar pressão, a resposta será criar mais dinheiro, não reformar estruturas, não redistribuir riscos, não permitir que empresas ineficientes saiam do mercado, apenas injetar liquidez. E isso funcionou tão bem, do ponto de vista de estabilizar os mercados financeiros, que se tornou a ferramenta principal de política econômica. O problema é que essa ferramenta tem efeitos colaterais, porque quando você cria dinheiro sem criar proporcionalmente mais bens e serviços, você não está gerando riqueza real, você está redistribuindo o poder de compra, e essa redistribuição não acontece de forma justa. Ela favorece quem está mais próximo da torneira, quem tem acesso direto aos mercados financeiros, quem pode converter liquidez em ativo. Então, quando chegamos em 2020, o modelo já estava consolidado e a resposta à pandemia foi simplesmente
fazer o que já vinha sendo feito, mas numa escala sem precedente. Se em 2008 foi criada uma onda de dinheiro, em 2020 foi um tsunami. E foi esse tsunami que cimentou de vez a economia em forma de K que vivemos hoje. Vamos entender exatamente o que aconteceu. Quando bancos centrais injetam trilhões de dólares, euros, reais na economia, a pergunta fundamental é: para onde vai esse dinheiro? A resposta é desconfortável, mas clara. A maior parte não vai para a economia produtiva, não vai para aumentar salários, não financia diretamente novas fábricas, não chega imediatamente nas mãos de quem consome. Vai para o sistema financeiro. Bancos recebem liquidez, grandes investidores têm acesso facilitado ao crédito, mercados de ações e títulos são inundados de recursos. E quando há muito dinheiro perseguindo os mesmos ativos, o que acontece? Os preços desses ativos sobem. Não porque as empresas estão produzindo mais, não porque a economia real está crescendo na mesma velocidade, mas simplesmente porque há mais dinheiro disponível para comprar ações, imóveis, commodities. Isso é o que chamamos de inflação de ativos. E ela é fundamentalmente diferente da inflação comum, aquela que você vê no supermercado. A inflação de ativos concentra ganho. Se você possui ações, se você tem imóveis, seu patrimônio cresce rapidamente. Se você depende apenas do seu salário, você fica para trás, porque os salários não acompanham essa valorização. Eles respondem à economia real, que cresce muito mais devagar, se é que cresce. Aqui está o núcleo do efeito K. O braço superior, ascendente, é composto por quem tem capital. Seu patrimônio se multiplica não porque trabalharam mais, não porque criaram mais valor, mas porque o sistema monetário expandiu de forma favorável aos ativos que eles possuem. O braço inferior, descendente, é formado por quem depende do trabalho. Seu poder de compra diminui progressivamente porque a criação de dinheiro desvaloriza a moeda e porque o aumento dos preços de itens essenciais, especialmente moradia, consome uma fatia cada vez maior da renda. Veja o caso da moradia. Há décadas, a relação entre renda média anual e o preço de uma casa era de 4 a 5 vezes. Ou seja, uma pessoa que ganhasse a renda média precisaria economizar o equivalente a 4 ou 5 anos de trabalho para comprar uma casa. Hoje, em muitas cidades, essa relação chegou a 10, 12, 15 vezes. O que isso significa? Que comprar uma casa se tornou estruturalmente mais difícil. Não porque as casas são mais sofisticadas, mas porque o preço delas foi inflado pela liquidez que inundou o mercado imobiliário. E isso não é exclusivo da moradia. Acontece com ações, com terras, com obras de arte, com qualquer ativo que possa ser comprado e vendido nos mercados financeiros. O resultado é uma redistribuição silenciosa e gigantesca de riqueza, de quem vende seu tempo por dinheiro para quem possui ativos que se valorizam automaticamente. Mas há outro componente nessa arquitetura que precisa ser entendido: o papel da dívida e dos derivativos. O sistema atual é extremamente dependente de dívida. Governos devem trilhões, empresas devem trilhões, famílias devem trilhões. E essa dívida só é sustentável enquanto os juros permanecem baixos. Se os juros sobem, o custo de refinanciar essas dívidas se torna insustentável e o sistema entra em crise. Então, os bancos centrais ficam presos. Eles precisam manter os juros baixos para não quebrar o sistema de dívida. Mas manter os juros baixos significa continuar alimentando a inflação de ativo. É um ciclo vicioso. E dentro desse ciclo, os derivativos funcionam como amplificadores de risco. Derivativos são contratos financeiros cujo valor depende de outro ativo. Eles podem ser ferramentas legítimas de proteção, mas também podem ser apostas altamente alavancadas. O problema é que eles criam conexões invisíveis entre diferentes partes do sistema financeiro. Quando algo dá errado, os derivativos espalham o choque rapidamente, amplificando crises. Eles ficam quietos em tempos de calmaria, mas agem como aceleradores quando a turbulência começa. E há ainda a questão do risco moral. Quando investidores e instituições sabem que, em última instância, serão resgatados, eles assumem riscos maiores do que assumiriam naturalmente. Isso gera um comportamento cada vez mais especulativo. E quem paga a conta desses resgates? A sociedade como um todo, através da desvalorização da moeda
e do aumento da dívida pública. O resultado humano de tudo isso é visível. Uma frustração generalizada. A sensação de que o jogo está viciado, que não importa o quanto você trabalhe, o quanto você economize, você está sempre correndo atrás de um alvo que se afasta. E essa sensação alimenta polarização política, radicalização, perda de confiança nas instituições. Porque quando o sistema parece fundamentalmente injusto, as pessoas buscam explicações e soluções, muitas vezes em narrativas extremas. Diante dessa realidade, algumas perguntas se impõem. Até onde esse modelo pode ser sustentado? Existe um limite para a quantidade de dinheiro que pode ser criada antes que a confiança na moeda entre em colapso? E se existe, estamos nos aproximando dele? Outra questão crucial: quem realmente se beneficia dessa arquitetura? Quando dizemos que o sistema foi salvo em 2008 e 2020, quem exatamente foi salvo? Foram as pessoas que perderam empregos? Foram as famílias que perderam suas casas? Ou foram as instituições financeiras, os grandes investidores, aqueles que já estavam no topo da pirâmide? E há uma pergunta ainda mais incômoda: se a valorização dos ativos não reflete crescimento econômico real, se ela é resultado de expansão monetária, o que acontece quando essa expansão para? Ou pior, quando ela precisa ser revertida? Porque inflação de ativos, quando se espalha para a inflação de consumo, força os bancos centrais a subirem juros. E subir juros num sistema altamente endividado pode ser o gatilho para a próxima grande crise. Existe saída? Ou estamos presos numa armadilha onde qualquer tentativa de corrigir o curso gera consequências piores? Essas não são perguntas retóricas. São dilemas reais que economistas, formuladores de política e cidadãos comuns enfrentam. E a resposta não é óbvia, porque, por um lado, permitir que o mercado se ajuste naturalmente significaria uma recessão profunda, falências em massa, desemprego elevado, sofrimento social imenso no curto prazo. Por outro lado, continuar inflando ativos indefinidamente aprofunda a desigualdade, corrói a confiança no sistema e pode levar a uma crise ainda maior no futuro. E talvez a pergunta mais fundamental de toda: o que significa realmente crescimento econômico num contexto onde a valorização não vem da produção, mas da criação de dinheiro? Estamos medindo progresso ou apenas inflação? E se estivermos confundindo os dois, que tipo de decisões estamos tomando com base em informações distorcidas? O que fica claro é que vivemos um momento singular, um momento em que os instrumentos que usamos para medir prosperidade não capturam a realidade vivida por milhões. Um momento em que o crescimento dos números não se traduz em melhoria de vida para a maioria. E um momento em que as decisões tomadas para evitar crises no curto prazo podem estar construindo fragilidades ainda maiores para o futuro. Entender o efeito K não é apenas um exercício intelectual. É compreender que a economia não é uma força neutra que distribui oportunidades de forma justa. Ela é uma estrutura moldada por decisões, por incentivos, por mecanismos que favorecem certos grupos em detrimento de outros. E essas estruturas podem ser transformadas, mas só quando são primeiro compreendidas. O que está em jogo não é apenas dinheiro, é a possibilidade de mobilidade social, é a crença de que esforço e mérito importam, é a confiança de que o sistema, mesmo imperfeito, oferece oportunidades reais. Quando essa confiança se perde, as consequências vão muito além da economia. Elas atravessam o tecido social, corroem instituições, abrem espaço para autoritarismos e promessas simplistas. Não há respostas fáceis, mas há uma diferença entre quem enxerga o mecanismo e quem apenas sente seus efeitos. Quem entende como a inflação de ativos funciona pode se posicionar de forma diferente. Quem percebe o papel da dívida e do risco moral pode avaliar riscos com mais clareza. Quem reconhece que crises redistribuem riqueza pode se preparar não apenas para sobreviver, mas para se beneficiar dessas redistribuições. A economia em forma de K não é inevitável, mas enquanto ela existir, enquanto os dois braços seguirem trajetórias opostas, a pergunta que cada um precisa responder é simples: em qual braço você quer estar? E o que você precisa entender para chegar lá? Porque no final, o maior ativo não é dinheiro, é clareza, é saber ler o jogo enquanto ele ainda está sendo jogado. E aí, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal.
Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui do lado tem outros vídeos que você com certeza vai gostar. É só clicar e continuar maratonando. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.